Bom, eu tenho uma profissão, digamos assim, um tanto quanto ingrata, né, no nosso país, né. Ingrata, assim, no sentido de que é uma coisa que eu sempre acho engraçada quando alguém, eu, sei lá, conheço uma pessoa nova, em alguma circunstância a pessoa pergunta: "Ah, qual é a sua profissão?", né. E eu falo: "Ah, eu sou professor". Na hora já dá um semblante de pena, assim, na cara da pessoa, você consegue perceber: Nossa, você é professor, né?", do tipo: "Coitado", né. Eh, né, eu acho isso engraçado, claro, mas por um lado porque essa imagem que as pessoas têm do que é ser professor geralmente é ruim, né, dificilmente alguém fica feliz, tipo: "Nossa, você vai ser professor ou você é professor". Isso começa na escolha da carreira, né, quando eu, sei lá, decidi fazer um curso ligado à área de educação, sou formado em ciências sociais, né, geralmente é difícil ou você copiando aí um meme da internet, né, ou você escolhe fazer um curso de licenciatura ou você tem o apoio da família, né? As duas coisas não dá. Então, geralmente é difícil. Já começa por aí, né? A família meio que vai. Nossa, você quer. Já vi muitos casos de alunos, né, que escolhem também fazer cursos de licenciatura, e a família geralmente não apoia ou tenta convencer do contrário. Principalmente se você é um aluno que é bom, assim, né? O meu caso, por exemplo, eu sempre tirei notas muito boas, sempre fui muito bem, meu desempenho escolar, em geral, sempre foi muito bom. Então a família fica naquela esperança de que você vai fazer um curso tipo medicina, então você vai fazer, sei lá, direito, vai fazer engenharia, vai fazer informática, alguma coisa que uma profissão às vezes mais tradicional ou que signifique um rendimento maior no futuro salarial, né? Então é uma profissão complicada nesse sentido, né? As pessoas em geral têm uma visão negativa, desvalorização, de um modo geral, é mais ou menos isso que se percebe, né? Seja, então, por essa falta de apoio familiar, para o aluno que quer estudar um curso de licenciatura, né? Que é para virar professor, seja na área de exatas, humanas, biológicas, enfim. Ou seja, pela sociedade em geral, né? Essa coisa meio de ter essa ideia de que é horrível ser professor no Brasil, a situação das escolas é horrível, se relacionar com os alunos é horrível. Eu diria que, olha, no geral, claro, não é a melhor profissão, se a gente considerar algumas variáveis no país, mas também não é a pior, assim, sei lá. E depende muito da situação, né? Então, se você procurar dados aí sobre o que é ser professor, a média nacional é muito ruim, né? Se a gente pensar remuneração, se a gente pensar condições de trabalho e etc. Mas depende também um pouco do lugar. Eu dou aula em um lugar que é, nesse sentido, relativamente, ou estou numa posição relativamente privilegiada, porque eu, enfim, dou aula, sou concursado, dou aula em escolas públicas, privadas, então, e tenho uma estabilidade salarial maior, então isso me dá algumas vantagens. Trabalho em rede, e no caso das escolas públicas, trabalho em uma rede estadual, que tem um salário um pouco melhor, tem plano de carreira, então isso me garante uma situação um pouco melhor do que a média dos professores no resto do país, por exemplo. Então depende também um pouco dessas variáveis, né? Hoje, por exemplo, certamente muitos professores estão de olho em vagas no Maranhão, né? Geralmente o governador que está lá aumentou bastante, né, de forma mais significativa nos últimos anos, o salário dos professores. Então, vai depender um pouco disso, né? Se você trabalha na rede municipal, estadual, federal, ser professor federal, por exemplo, né? Os professores que trabalham nos institutos federais, eles ganham, em geral, o salário deles e as condições de trabalho, em geral, são bem melhores do que professores de redes municipais e estaduais, né? Porque geralmente eles, no plano de carreira deles, eles validam mestrado, doutorado, que dá um ganho salarial interessante, a carga horária em sala de aula é menor, então você tem mais tempo para planejar aulas, para ter mais atenção ao desenvolvimento de atividades e coisas assim com os alunos. Então, depende muito, isso varia, né? Então, se você provavelmente conseguir seguir, se você virar professor universitário, né? Principalmente nas universidades públicas, as condições são melhores para dar aula. Então, tem muita coisa que também vai depender um pouco também, digamos assim, de até onde você vai ter condições de estudar, de se preparar e da região que você mora e coisas desse tipo também vai alterar o tipo de caminho profissional, digamos assim, que você vai ter como professor. Então, eu, em geral, nas aulas eu tento não tomar uma postura de incentivar e nem desincentivar os alunos a fazerem licenciatura. Eu acho que não é, sei lá, em geral não é meu papel dizer o que a pessoa vai fazer ou não da vida dela. O que eu procuro fazer é apresentar algumas opções e pensar e mediar talvez alguns apontamentos, enfim.
para que a pessoa possa refletir por conta própria e tomar a decisão dela do que ela quer fazer na vida. Isso para qualquer profissão, quando algum aluno fala que quer fazer, sei lá, engenharia, direito, ou quer fazer ou qualquer outro curso, eu também procuro pensar, ou se o aluno quer saber minha opinião sobre essas profissões, geralmente eu procuro, em geral, eu sou alguém muito metódico, então eu procuro falar só daquilo que eu tenho dados, geralmente que eu. Aliás, um aluno uma vez me falou que nas minhas aulas ele achava curioso que toda aula minha eu levava alguma estatística sobre algum tema, claro que a gente estava discutindo naquela aula, então se eu estava falando sobre o Brasil, quais são as estatísticas econômicas do Brasil, sei lá, média de salário, PIB, o desemprego, se for um tema sobre política, é, é, os cargos ocupados, a porcentagem, qual o perfil na média dos políticos brasileiros, enfim, em geral, eu procuro fazer esse tipo de coisa. Então, também, se eu não sei o que falar sobre aquilo, eu posso pesquisar, geralmente procurar falar para os alunos. E aí, a ideia desse vídeo é mostrar um pouco sobre a minha profissão, então, né, levantar algumas coisas aqui, porque geralmente é o mais comum, né, os alunos perguntarem como é ser professor, né, como é a vida de professor. Então, né, acho que, em geral, já começando pela conclusão nesse caso, acho que não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior dos mundos, né? Tem coisa pior por aí, no sentido de menos salário, menos condições de trabalho. E claro que tem coisa melhor também, com mais remuneração, e vai ter algumas variáveis também, como eu disse. Por exemplo, no meu caso, tive condições de fazer a graduação, fiz mestrado, fiz especialização. Isso me deu algumas possibilidades e acesso a alguns lugares melhores do que talvez outros colegas de profissão que não conseguiram fazer pós-graduação, que não conseguiram ter alguns outros caminhos ou não conseguiram, sei lá, passar em concursos e coisas desse tipo. Então também vai variar nesse sentido um pouco da trajetória. E quando a gente está falando disso, em geral, é de probabilidade, né? Não é uma certeza que se você seguir a carreira de professor, você vai se dar muito mal ou que você vai se dar muito bem. É, é mais uma questão de probabilidade, né? As ciências humanas, em geral, a gente trabalha com probabilidade, com estatística, né? Das chances de algo acontecer. Em geral, alguns grupos vão ter melhores chances, outros piores mesmo, né? E aí eu fui levantar alguns dados também. Por exemplo, eu dei algumas pesquisadas. A média, uma pesquisa que eu vi a partir de entrevistas com uma reportagem, vou deixar depois o link da reportagem aqui na descrição, da revista Isto que entrevistou uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e, e de uma outra ONG relacionada à educação, levantando alguns dados, por exemplo, sobre a profissão de professor, né? A média nacional é de salário, né? Geralmente o professor é pago por hora, aula, né? Então, considerando cada aula então se eu tenho, sei lá, né, uma aula só hoje, eu vou ganhar o equivalente àquela aula. Se eu tiver mais aula, vai contar pela quantidade de aulas que eu vou ter. Geralmente a aula, então, é medida em hora-aula, né? A hora-aula varia entre 45 minutos a 60 minutos, que é mais ou menos o tempo que dura uma aula, né? Então, a média salarial nacional, né, pensando no Brasil como um todo, é apontada como R$ 12 a hora-aula, né? Isso é pouco, isso é muito. No final do mês, significa que se um professor trabalhar 40 horas aula, na média, né? Que seria aí uma rotina, digamos, no comum no Brasil, né? As pessoas trabalham mais ou menos 40, 44 horas por semana. Isso significa que no final do mês o professor ganharia aproximadamente R$ 2.400 de média salarial, né? Então, seria mais ou menos a média nacional, isso para ano passado, né? Calculado em 2019, de acordo com essa entrevista que é colocada e os dados apresentados nessa reportagem. Uma coisa que é interessante também, quem quer saber mais, o MEC, né, Ministério da Educação, geralmente todo ano aplica um censo escolar, e parte desse censo escolar é um censo sobre a situação do professor no Brasil, então também dá para entrar e se você digitar aí no Google vai achar fácil. Censo escolar, ou censo, né, Ministério da Educação, ou censo do magistério, coisas desse tipo, você vai conseguir encontrar também algumas informações. Se tiver interesse em saber mais sobre a profissão, né? E a situação desses trabalhadores hoje. Uma coisa que é importante também, né? Uma coisa é discutir a situação do professor, outra é discutir a situação da educação como um todo. Porque, por exemplo, não adianta só a gente pagar salários muito altos para os professores, isso não vai resolver o problema da educação no nosso país, que em geral, né, tem resultados muito ruins, os alunos saem da escola, né, hoje é usado muito o conceito de analfabeto funcional, ou seja, o aluno sai da escola às vezes sabendo escrever algumas frases muito simples, mas se ele precisar interpretar um texto, por exemplo, ele não vai conseguir entender aquilo que ele está lendo, né? Então seria a ideia de um problema que eu acho que é muito sério no Brasil,
que seria formar esse tipo de perfil de alunos, né? Ou seja, as pessoas saem da escola sabendo só ler, escrever o muito básico, enfim, mas quando são textos um pouquinho mais complexos ou mais extensos, geralmente os alunos apresentam muita dificuldade de leitura e interpretação. E na minha área isso é muito comum, né? Dou aula de ciências humanas e no ensino médio, nunca dei aula para o ensino fundamental, sempre no médio. Geralmente a gente espera que os alunos do médio, né? Se você, quando eu comecei a dar aula lá em 2015, eu esperava encontrar alunos que tinham uma boa ou uma razoável, na média, capacidade de leitura, interpretação, que é importante para ciências humanas, não só para ciências humanas, né? Mas considerando que boa parte do que eles aprendem sobre ciências humanas está muito ligado a discutir teoria, então é importante, né, você ter uma boa capacidade de leitura e interpretação, mas não é o que acontece na maior parte das vezes, né? Já mostra aí uma dificuldade bem grande. Mas enfim, só para diferenciar aqui, então tem uma série de problemas que são da educação. Então aqui eu vou me ater mais a falar sobre a profissão de professor, né? Não necessariamente dos problemas da educação em geral. Porque, por exemplo, tem a parte dos alunos, né? Esses alunos, muitas vezes, como é que você vai exigir de um aluno de escola pública, geralmente, que trabalha e estuda, né? Isso no ensino médio, nas escolas públicas, é muito comum. Então o cara passa o dia inteiro trabalhando, e aí ainda ele sai, muitas vezes não tem nem tempo de passar em casa, sai direto do trabalho para a escola, então ele chega na escola com fome, ele chega na escola cansado. Como é que vai exigir desse cara uma atenção total, uma dedicação total dessas pessoas aos estudos, né? Fica complicado. Ou então, mesmo de manhã, né? Hoje também é muito comum, às vezes os alunos estudam de manhã, mas aí à tarde e à noite trabalham ou fazem algum tipo de estágio, alguma coisa assim. Então tem menos tempo para estudar, ou mesmo as condições sociais, né? Às vezes tem aluno que está numa situação de, às vezes tem gente que brinca, né? Ah, você veio para a escola só para comer merenda, e às vezes, ou muitas vezes isso é verdade mesmo, né? O aluno em casa não tem, às vezes, ou em grande, é relativamente comum encontrar isso no cenário das escolas públicas, o aluno que em casa não tem o que comer, então ir para a escola nesse sentido, para ele, é mais importante pela comida mesmo do que pelo ensino, né? É, então, isso é uma coisa. Então, imagine, discutir educação como um todo, o buraco é mais embaixo, né? Você precisaria discutir isso, a situação social, econômica dos alunos. Então, né, fica complicado exigir alguém que está passando fome, ou que está. Ou uma coisa que também, às vezes, é relativamente comum, né? Nos casos de maior pobreza, o aluno não tem água encanada em casa, não tem esgoto, não tem energia elétrica, porque está cortada mesmo, muitas vezes, porque a família não teve condições de pagar a tarifa. Então tem vários problemas na educação brasileira que é resolver, inclusive, isso, né? A situação econômica dos alunos. Enquanto a gente tiver aluno passando fome na escola, dificilmente a gente vai conseguir grandes avanços educacionais. Então, discutir educação é muito mais complexo que só pensar melhorar a condição de trabalho dos professores, né? Mas vamos lá, então eu parei nessa discussão da média, né? Os professores, então, ano passado teriam uma média no Brasil de salário de R$ 2.400 trabalhando 40 horas. Mas aí está um problema também, né? Muitos professores não conseguem nem completar essas 40 horas. Isso também, geralmente, por essa reportagem, até uma pesquisa do INEP também, que depois eu acabei acessando, na verdade, uma reportagem baseada em dados do INEP, que depois também vou deixar o link aqui. Isso às vezes também é um problema, né? Os professores não conseguem completar as 40 horas. Às vezes o professor trabalha, sei lá, 20, 30 horas de aula por semana, ele não consegue completar essa carga horária, então, obviamente, ele vai receber menos, né? Isso a gente está pensando num professor que, nacionalmente, trabalharia as 40 horas. E isso, como eu falei, também tem que prestar atenção em variáveis como se é professor municipal, estadual, de universidade, do sistema, enfim, dependendo da cidade também, entre os municípios, né? Tem salários diferentes, carreiras, planos de carreira diferentes, então isso vai alterando. Isso é só uma média para 40 horas nacionais. Isso é pouco, é muito, depende, né? Se a gente comparar, por exemplo, estava levantando alguns dados em São Paulo, a média do salário de uma diarista em São Paulo é mais ou menos isso, né? De 2.400 a 2.500 reais, considerando que ela cobraria cerca de 100 reais por dia pelo trabalho. Que é mais ou menos a média também de garçons. Isso, a reportagem fez uma comparação, né, de médias nacionais e pegou São Paulo, que é a referência, a capital do estado de São Paulo, né? Falando da São Paulo capital, como uma das cidades mais ricas, né? Ou a mais rica economicamente do nosso país. E aí vai listando alguns outros problemas, né? Tem uma alta rotatividade nas escolas, e isso eu vivo, por exemplo, diretamente. Eu trabalho em 5 escolas, e mais ou menos todo ano é isso, 4, 5 escolas. Claro que também dependendo, isso vai variar também um pouco com a disciplina do professor. Na área de ciências humanas, geralmente isso acontece porque a carga de ciências humanas, por disciplina, geralmente é menor, né? Então, quando eu dou aula, sei lá, de sociologia, por exemplo, as escolas em geral tem uma aula de sociologia por semana ou 2 aulas de sociologia em cada turma, né? Então,
isso acaba acontecendo. Se eu quiser completar uma carga horária de 40 e poucas horas por semana, acaba que acontece isso. Então, eu trabalho em 4, 5 escolas. Já vi casos de colegas aqui onde eu moro que trabalham até em 7 escolas ao mesmo tempo, né, durante a semana. E aí isso acontece também, às vezes tem coisas inacreditáveis, né, do professor ter 15 minutos para sair de uma escola e chegar até o próximo horário na próxima escola, na outra escola que ele precisa dar aula, né? Então imagina, isso até é um risco pro trânsito, né? O sujeito vai ter que sair correndo em 15 minutos e dar um jeito de chegar de uma escola a outra para dar conta, né, dessas aulas. Então há uma alta rotatividade, os professores dão aulas em muitas escolas ao mesmo tempo. E claro, isso imagina, você tem que lidar com 5, 6, 7 escolas, são diferentes metodologias, cada escola exige coisas diferentes, perfil de aluno diferente, enfim, organizar a burocracia toda. Isso também é uma coisa que toma muito tempo da vida de professor. É a pior parte, eu acho, na verdade, o que eu acho que da vida de professor é lidar com a burocracia, é muita coisa para preencher, coisas de chamada, conteúdo, e, enfim, atender uma série de exigências da burocracia das escolas, né? Preencher formulários, coisas, listas e tudo mais, que estão relacionadas até, inclusive, às vezes, a programas sociais que a gente precisa repassar para as escolas. Por exemplo, tem que ficar de olho, se um aluno tem uma frequência de faltas, de 5 faltas seguidas ou 7 alternadas, por exemplo, eu tenho que comunicar à escola, comunicar à equipe pedagógica para ir atrás desse aluno, ver o que está acontecendo, porque ele está faltando. Então a gente tem que prestar atenção numa série de burocracias do dia a dia também que envolve esse tipo de coisa, né? Então isso também mata muito do trabalho, do tempo que a gente poderia dedicar preparando aulas melhores ou enfim, pensando em coisas diferentes para trazer para os alunos. Um outro problema é a estrutura, né? Geralmente da carreira de professor. A maior parte das escolas oferecem, e aí principalmente no cenário das escolas públicas isso é pior, né? Basicamente o material que você tem para trabalhar é giz e um quadro, né? Esse ano mesmo, eu resolvi, em vários anos, né, em geral, eu já investi muito dinheiro meu mesmo, que eu ganho do meu salário. Eu tiro, né, digamos, do meu salário para comprar coisas, materiais para usar nas minhas aulas. Então, desde a impressão de provas, trabalhos que eu tive que passar para os alunos, eu que tive que fazer um investimento de ou tirar cópias em alguma loja, de alguma papelaria de coisas que eu queria repassar para os meus alunos, porque senão a escola não tinha condições, não tinha material para fornecer isso para os alunos, então ou eu ficava só no giz e quadro, ou eu tive que imprimir, então muitas coisas eu faço isso até hoje, né? Desde que eu comecei, na verdade, a dar aula praticamente até hoje, eu faço muito isso, coisas que eu levo para os alunos provas e tal, sou eu que imprimo na minha casa, porque já tive prova que eu fiz uma prova de 3 folhas. As escolas geralmente não permitem isso, né? Porque elas não têm material para você imprimir 3 folhas, né? Por aluno, né? Isso considerando, então, imagina. Então eu tive que fazer esse tipo de investimento do meu salário mesmo, comprar impressora, comprar tinta, comprar coisas que eu preciso colocar a mão no bolso mesmo, porque a escola só tem giz e quadro em geral, né? Ou então, isso pensando, claro, no cenário geralmente das escolas públicas que tem essa falta de materiais, né? Ou então até isso, eu tive que comprar, isso eu fiz esse ano, porque aí também tem um problema, né? Imagina, a gente tem alunos, digamos, do século XXI em escolas do século, sei lá, XIX, né? Então, os alunos estão muito acostumados a usar a tecnologia, assistir vídeos, interagir com, enfim, material digital, e a gente geralmente não tem isso nas escolas. Ou quando tem, é muito escasso. Então, sei lá, a escola tem um projetor para toda a escola. Então, imagina, quantas aulas estão acontecendo ao mesmo tempo em uma escola. Então, falta material. Eu, por exemplo, resolvi isso comprando o meu próprio projetor. Então, eu compro, geralmente os alunos, né? Isso, desde o ano passado, na verdade, eu tenho 2. Acabei comprando 2, né? Porque eu comprei um primeiro que era muito frágil, assim, a potência dele era muito baixa e eu vi que não dava para manter as aulas com ele e depois comprei um mais potente, por exemplo. Então, mas foi um investimento meu, né? Claro, não sou obrigado a fazer isso. E os professores que criticam geralmente esse tipo de coisa, tipo, nossa, é um absurdo a gente ter que comprar coisas com o nosso próprio dinheiro. Eu entendo e, claro, eles estão absolutamente certos nesse sentido, né? Você não é obrigação do professor comprar material para trabalhar. Mas, como qualquer empresa, né? Quando você trabalha numa empresa, é a empresa que te fornece o material que você vai precisar usar no trabalho. Mas eu, sei lá, pensei que era inviável continuar dando ainda mais na área de ciências humanas, que tende a ser aulas mais expositivas. Então ficava muito complicado eu senti não ter nenhum recurso desses à mão. Então eu mesmo comprei projetor, essas coisas, por exemplo, para dar aula, né? E, enfim, é meu projetor e tal. Então é uma coisa que as escolas muitas vezes não fornecem, especialmente nas escolas públicas, né? Eu já estou sempre frisando. Se bem que isso também mostra uma questão muito tradicional, porque nas escolas privadas geralmente fornecem, né, esse tipo de materiais, computador,
projetor, materiais multimídia, digamos assim, para os professores usarem. Mas é tão forte essa tradição nossa de ensinar com quadro e giz, ou hoje em dia, né, algumas escolas em geral têm mudado também o giz para aqueles quadros brancos, né, de caneta. É, mas é tão forte que mesmo nas escolas eu percebo que onde tem essas tecnologias, às vezes a gente, professor, não acaba não usando porque é muito forte essa coisa tradicional, né, de usar o quadro. E os próprios alunos também reclamam às vezes, né? Ah, o professor não usa quadro, não usa. Fica aquela coisa, esse professor, a aula dele, né, é meio nas coxas, né, como o pessoal costuma dizer, porque ele não usa o quadro, ele não passa texto. Então, até às vezes, essa coisa está tão forte até nos alunos, né, de e nos pais, e na escola, e na cultura escolar ainda, e nos professores, né, a gente tem ainda esse apego muito forte a esse modelo mais tradicional de passar coisa no quadro e tudo mais. Então, mesmo quando às vezes tem esse recurso, os professores não usam, né? Por conta dessa coisa tradicional que a gente tem de aprender a passar coisa no quadro e explicar o que está no quadro. É, e claro que também tem a questão do treinamento, né? Eu já vi coisas, por exemplo, chegou uma lousa digital para os professores poderem usar na escola. Primeiro tem toda a dificuldade operacional de instalar muitas vezes esses recursos que chegam. Ou a escola não tem um espaço para instalar isso, ou, enfim. Aí vem o material, mas falta outra coisa. Eu trabalhei numa escola que, sei lá, chegou ar-condicionado, por exemplo, né? Imagina, no verão brasileiro, é uma diferença bastante significativa. Aí chega ar-condicionado, que seria uma coisa muito boa para melhorar a qualidade da sala de aula e tal, os alunos e os professores não morrerem de calor dentro da sala de aula. Mas, por outro lado, aí não tem capacidade de instalação. Então, às vezes, chega o aparelho e fica lá anos guardado num depósito, porque não tem material, não tem a parte de afiação, estrutura elétrica para suportar o funcionamento dos aparelhos. Então tem todo esse tipo de. Isso acontece com ar-condicionado, já vi acontecer com aparelhos multimídia que chegam na escola, mas às vezes o governo não manda enfim, o técnico que seria responsável por fazer a instalação desses aparelhos. Então tem uma série de problemas aí que vão juntando, né? Então, o material geralmente é bem escasso ainda nas escolas, e mesmo quando ele tem uma série de problemas de instalação e tudo mais. Essa coisa do trabalho temporário hoje é muito comum na carreira de professor também, que é um problema muito sério, né? Porque como é que você vai se planejar e ter uma estabilidade, né, para sua vida em geral, se você não sabe se vai ter aula sei lá, no ano seguinte, né? Você pode pegar. Então, professores que têm contratos temporários, parciais, que duram 1 ano, 6 meses, e daí acaba o contrato, de repente. Ou então, são contratos, como eu falei, de 10 horas por semana, né? Se a média de hora-aula é R$ 12 e você trabalha só 10 horas por semana, faça os cálculos aí, não vai dar no final do mês para pagar aluguel, energia, água e, sei lá, qualquer outra coisa que o professor precise. Então, também isso é um problema, né? Se você não garante a capacidade de sobrevivência do profissional, é difícil gerar um interesse para que as pessoas queiram ser professores nessas condições, né? Então, tem uma série de problemas. Isso só para relatar, né? Então, fazendo essa mediação entre o que a gente encontra dentro da sala de aula e o que a gente pensa, né, em geral, tento fazer um vínculo entre uma experiência minha, né, de escola e um pouco do que a gente vê nacionalmente, esses apontamentos aí de problemas. Então, que vai desde a questão salarial, a carga horária, o grande número de escolas para se trabalhar ao mesmo tempo, a grande quantidade de aluno também, né? Tem várias pesquisas. Esses dois que eu estava levantando aqui, eu acabei não levantando nenhum dado sobre isso. Mas também é geralmente uma reclamação muito comum, né? Se tem muito aluno por professor. Então, por exemplo, é muito comum ter salas com 45, 50 alunos, né? É inviável você dar um atendimento mais dirigido a um aluno se você tem que atender ao mesmo tempo 40 pessoas, né? 45 pessoas. Então fica muito mais difícil. Agora, isso qualquer professor que já aconteceu, sei lá, vamos imaginar um dia de chuva, né? Você está acostumado a dar aula para turmas de 40 alunos. Aí dá um dia de chuva, geralmente falta pelo menos a metade dos alunos. É outro ritmo de aula, né? Quando, sei lá, você tem 20 alunos, é muito mais tranquilo. Dá para você falar mais especificamente com as pessoas. Até os alunos que às vezes são tímidos, né? A gente percebe. O cara, quando tem 40 alunos na sala, ele é tímido, ele não fala, ele tem vergonha das dúvidas dele. Mas quando ele tá lá em 15, 20 pessoas, ele se sente mais à vontade para falar com o professor, fazer questões e mostrar as dificuldades que ele tem. Então, é também um problema muito sério que a gente tem em geral no nosso país, né? Uma coisa que é interessante, os cursos de licenciaturas aumentaram, né, muito a oferta. Só para ter uma ideia, o INEP diz que, por exemplo, de 1991 até 2002, em 1991 a gente tinha uma oferta de 166 mil vagas de cursos de licenciatura, né, para ser professor, em todas as áreas. Depois, em 10 anos, 11 anos depois,
em 2002, as ofertas de vagas eram de 362 mil no país, né? Então, e vem aumentando. Só que, por outro lado, tem se constatado que aumentou o número de vagas, mas diminuiu o interesse, né? Em geral, dos estudantes, por todos os fatores aqui que acho que foram relatados, né? É, se diminuiu o interesse das pessoas em cursarem uma área de licenciatura, né? Ah, isso até, sei lá, mesmo quando eu entrei nas ciências sociais, eu era um deles, inclusive, eu não tinha muito essa ideia de que eu ia virar professor. Minha ideia era fazer pesquisa, fazer mestrado, doutorado, e depois que eu entendi que isso existia certinho também, e meio que seguir por esse caminho. Então, isso é curioso também, né? Às vezes, mesmo nesses cursos de licenciatura, a galera entra para cursos de ciências humanas, de ciências exatas, como matemática, física, que o principal campo de trabalho é dar aula para o ensino básico. E a galera, na verdade, nem pretende isso, pretende seguir outras carreiras, fazer esses cursos, mas às vezes como uma parte do caminho para seguir outros espaços, né? Outros caminhos aí, de pós-graduação e etc. Então, isso é complicado mesmo. Então, há uma previsão, inclusive, né, de falta de profissionais na área de licenciatura no Brasil. Então, nesse sentido, é interessante, porque é uma área que tende a ter vagas no futuro, mas tem todos esses problemas, né? Enfim, então, e principalmente na área de exatas, né? Isso é uma coisa que às vezes se você pensa em ser, ou se você é uma pessoa extremamente pragmática, né? O que seria mais fácil para acessar o mercado de trabalho e ganhar algum dinheiro? Na área de exatas, né? Principalmente física, química, matemática, geralmente tem bem menos interesse dos alunos cursarem, né? A gente tem um pouco esse mito aqui no Brasil que matemática é muito difícil, então ninguém quer fazer matemática ou quer fugir de disciplinas. Isso acontece até com as ciências sociais, né? Já vi vários colegas que entraram na graduação comigo quando descobriram que a disciplina do curso tinha disciplina de estatística, né? Eles procuraram fugir do curso ou reprovaram, inclusive, várias vezes na disciplina porque não conseguiam, tinha uma imensa dificuldade, um bloqueio ali mesmo em aprender matemática. Então, é um problema. Não é à toa que geralmente os resultados do Brasil também não são muito positivos nos testes de matemática internacionais e nacionais, né? Porque tem essa dificuldade de leitura, de interpretação, e tem esse medo também, que acho que tem a ver com a questão cultural, mas com as falhas todas que eu já mencionei aqui no ensino também, que ajudam a contribuir, né, talvez para essa dificuldade imensa e até refletindo num apagão que pode acontecer aí, ou que já acontece em algumas regiões também, isso às vezes acontece, né? Você tem um professor mas formado em uma área, mas não tem nas outras, então ele acaba pegando tudo que é tipo de aula para complementar a carga horária dele, e também porque senão não teria ninguém para dar nenhum tipo de aula, né? Então são vários problemas aí, e isso é só para pensar, como eu falei, dar uma abordagem sobre a carreira de professor. Então isso eu tentei fazer essa relação aqui entre a minha própria experiência e o que existe um pouco nacionalmente, porque é uma situação complexa mesmo, né? Que vai desde pensar a formação dos professores, a uma unificação da carreira e conseguir dar condições, em geral, melhores para os professores, e melhorar também a condição de trabalho, que é melhorar isso, né? Como eu falei, falta material, falta uma série de coisas, desde impressão, folha para imprimir, para usar nas aulas, ou eu fico pensando, sei lá, a situação de um professor de arte, por exemplo, né? Arte, enfim, você vai pedir desenho, como é que você vai pedir para os alunos desenharem, pintarem, se não tem nem folha, às vezes, para eles fazerem isso, né? Então, e pedir para os alunos trazerem, principalmente no cenário de escola pública, é muito complicado, né? Você pedir R$ 1, R$ 2 para o aluno pode ser, para ele pode ser inviável, né, em grande parte. Então, tem isso, né? Acho que é uma profissão que ainda, enfim, tem todas essas variáveis. Então, se você pensa em ser professor, acho que tem que considerar tudo isso, né? Tem que considerar o lugar, o tipo de carreira que você pode, né? Se você vai ser professor infantil, ensino médio, da rede municipal, estadual, federal, de escolas privadas, em que região do país. Então, regiões que têm melhores salários, melhores condições, tem regiões, em geral, né? E o Brasil tem toda essa... É um país muito heterogêneo, então, dependendo da região do país que você tiver, o salário vai ser muito pior ou vai ser muito melhor. Vai ter melhores condições, piores condições de trabalho, de formação e por aí vai. Então, é uma carreira que não é muito unificada também nesse sentido. Então, é difícil, mas, enfim, também, como eu disse, procura aí talvez dar uma perspectiva um pouco otimista. Também não é o pior dos mundos, tem coisa pior por aí também pra gente pensar, e situações mais precárias. Então, é um pouco dessa experiência, assim, da vida de professor que eu procurei relatar aqui, e, enfim, que eu acho que todo mundo deve ser alertado e levar em consideração ao escolher um curso de licenciatura ou se está pensando em fazer um curso de licenciatura no nosso país. Eu espero que tenha ajudado a refletir e fico por aqui.